O Ford Corcel foi apresentado em 1968 e foi um dos principais lançamentos da época, sendo muito bem aceito no mercado, como veremos nesse vídeo. Meu nome é Rogério De Simone, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Roger Classic. Para entender a história do Corcel, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 1952, quando a Willys brasileira foi inaugurada, se tornando uma das principais indústrias automobilísticas do país, responsável pela fabricação de carros de grande sucesso, como o pequeno Gordini, o médio Aero Willys, a perua Rural, o robusto Jeep e o esportivo Interlagos. Em 1966, a Willys iniciou estudos para o futuro substituto do Gordini, que era um concorrente do então campeão de vendas na época, o Volkswagen Fusca. Dentro da fábrica, tudo era feito em total segredo, chamado de Projeto M, e muitos começaram a chamar o M de Mistério. Nesta época, a Renault francesa era detentora de 12% da Willys e estava apoiando o projeto, podendo então ceder o motor e parte da mecânica, talvez o Renault R8. Porém, em 1967, um fato mudaria os rumos da Willys, que foi a venda da empresa para a Ford. Durante algum tempo, a empresa se chamaria Ford Willys. Aliás, a Ford tinha acabado de lançar no Salão do Automóvel, no final de 66, seu primeiro automóvel de passeio no Brasil, o enorme e cobiçado Galaxy. Nesta época, o consumidor brasileiro estava sedento por novidades, já que a imprensa divulgava que novos carros estavam em projeto para lançamentos em breve. A GM com o projeto 676, que daria origem ao primeiro automóvel de passeio da marca em 1968, o Opala. E a Volkswagen estudava um novo carro, maior no tamanho e na motorização, que resultaria no Volkswagen 1600 quatro portas, apelidado de Zé do Caixão. Tudo isso mexia com o imaginário de todos. Voltando a 1967, o presidente da Ford precisava conter o avanço da Volkswagen e queria lançar um veículo mais barato. Ele tinha conhecimento da existência do Projeto M na Willys e gostou muito, inclusive agradando os executivos da matriz da Ford nos Estados Unidos. Assim, a Ford poderia lançar rapidamente um novo carro sem grandes investimentos. No segundo semestre de 1967, a empresa intensificou os estudos do Projeto M e já no final do ano, protótipos eram flagrados em testes nas ruas e estradas, chamando a atenção dos profissionais da imprensa e aguçando a curiosidade do consumidor. No início de 1968, o projeto já estava bem adiantado, aparecendo em reportagens de revistas especializadas, com fotos e ilustrações já com o visual bem próximo do real. Inclusive, o nome Corcel já começava a ganhar força. A Ford tinha pressa em lançar o Corcel, já que os concorrentes estavam bem adiantados com seus projetos. Na GM, o aguardado Opala já estava quase pronto. O mesmo acontecia com o Volkswagen 1600 quatro portas. Portanto, o foco não era mais concorrer com o Fusca, e sim uma categoria acima, que teria futuramente uma disputa bem acirrada. No segundo semestre de 1968, o nome Corcel foi oficializado pela Ford, que disponibilizou as primeiras unidades do carro para testes nas revistas especializadas. O aguardado lançamento ocorreu em setembro de 1968, já como o modelo 69. Visualmente, o Corcel não escondia sua genética europeia e agradou tanto o público como os profissionais da imprensa. A grade dianteira tinha inspiração nos carros da Willys, como a Rural e o Aero. Haviam dois faróis com os piscas ao lado. Já na traseira havia duas lanternas retangulares. Inicialmente, só foi apresentado o modelo sedã de quatro portas, numa única versão Standard, que vinha com poucos cromados na carroceria. Porém, a Ford anunciava que novos modelos seriam lançados em breve. O banco da frente era inteiriço, porém, a Ford oferecia bancos individuais como opcional. Havia espaço para 5 ocupantes, e todas as 4 portas vinham de fábrica com apoio de braço.
O painel vinha com 3 instrumentos circulares, herdados do Aero Willis. No centro, o maior era o velocímetro com graduação até 160 km por hora. Do lado esquerdo, o marcador de combustível. E do lado direito, o marcador de temperatura do motor. Outros itens eram espaço reservado para o rádio, um cinzeiro, um porta-luvas, chaves de seta com retorno automático, chave de ignição com trava de direção e freio de mão abaixo do painel, bem ao estilo norte-americano. Os pedais eram suspensos, o que evitava furos no assoalho. O volante foi herdado do Aero Willis e vinha com aro de buzina ao centro. A alavanca de câmbio de 4 marchas foi instalada no assoalho. Do lado esquerdo dos pedais havia um botão para a troca de fachos alto e baixo dos faróis. O assoalho era todo revestido de tapetes de borracha. O porta-malas tinha boa capacidade de carga, com 458 litros, com o step e a chave de rodas instalado do lado esquerdo na vertical, o que facilitava uma eventual troca de pneus, mesmo com o carro carregado de bagagens. A tampa podia ser aberta apertando-se um botão com chave. Inicialmente, muitos pensavam que o Corcel vinha equipado com motor de Gordini, com algumas melhorias. Porém, na verdade, era uma geração mais nova da Renault, lançado na França em 1965. A maior diferença era o virabrequim, apoiado em 5 mancais, contra 3 do Gordini, o que resultava num funcionamento mais silencioso e com menor trepidação. O motor era instalado na frente, com 1.289 cm3, desenvolvendo 68 HP. A velocidade máxima era de 130 km por hora, acelerando de 0 a 100 em 23 segundos. A tração era nas rodas dianteiras, seguindo uma tendência mundial na época. A grande novidade mecânica era o radiador selado, ou seja, a água não entrava em contato com a atmosfera, e sim com um recipiente auxiliar. Nos outros carros, a água se expandia e se perdia pelo ladrão do radiador, obrigando o motorista a completar o nível constantemente. Já no Corcel, a água que saía ficava nesse recipiente auxiliar, e quando o sistema esfriava, trazia de volta por sucção. Outras características do Corcel eram o capô do motor que se abria ao contrário do convencional, que era mais seguro, pois impossibilitava sua abertura acidental em altas velocidades, e bocal de combustível instalado atrás da placa de licença traseira. Outro opcional oferecido pela Ford era os freios a disco nas rodas dianteiras. Conforme esperado, no Salão do Automóvel no final de 1968, a Ford apresentou 3 novidades para 1969. O primeiro foi o modelo luxo, que vinha com frisos cromados abaixo das portas, nas aberturas dos paralamas e nas janelas. Por dentro, o painel era na mesma cor do carro e vinha com acabamento colchoado na parte superior. Já no básico, o painel era todo preto corrugado. O retângulo onde estavam os mostradores vinha com material que imitava jacarandá, mesmo material de parte das laterais. As portas ganharam luzes de segurança na cor vermelha. Os bancos da frente eram individuais e podiam ser reclináveis, e eram revestidos de vinil com desenho formando vários quadrados, que podiam ser pretos ou vermelhos. No Standard, os bancos eram em linha reta somente na cor preta. A segunda novidade foi a carroceria coupé de 2 portas, e foi muito bem aceita no mercado, já que, diferente dos dias de hoje, ela era a preferência dos motoristas, apesar de menos confortável para os ocupantes do banco de trás, que tinha maior dificuldade para entrar no carro, tendo que rebater o encosto do banco da frente. Visualmente, além de 2 portas a menos, o coupé tinha a parte de trás da capota mais inclinada, com um visual mais esportivo. A terceira novidade foi o Corcel GT, que atendia uma exigência de mercado, já que o brasileiro, no geral, era apaixonado por carros esportivos.
O Corcel GT foi feito com a carroceria coupé e ganhou faixas pretas, faróis de longo alcance e capota revestida de vinil. Internamente, o painel era mais completo e o motor era mais potente, agora com 80 HP, cuja velocidade máxima era de 140 km por hora. O carro rapidamente se tornou um sonho de consumo, principalmente para o público mais jovem. Conforme eu havia dito, o principal concorrente do Corcel foi o Volkswagen 1600. Porém, apesar do Opala ser um pouco maior, tanto em tamanho como em motorização, a versão de 4 cilindros do Chevrolet tinha um preço muito semelhante ao do Corcel luxo, portanto, acabavam disputando o mesmo comprador. O Corcel foi um sucesso no mercado e durante o ano de 1969 vendeu 43.185 unidades. A título de comparação, o Opala vendeu 25.317 unidades no mesmo período e o Volkswagen 1600, 16.872 unidades. Hoje conhecemos o início da história do Corcel no Brasil. Se gostou, deixe seu like, faça um comentário e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.